Olá pessoal, e seguindo com nossas aulas de matemática, eu quero abordar nessa aula um assunto que eu acho bastante interessante, que é a proporção, são as questões de proporção que a gente encontra no cotidiano. Eu quero começar para explorar o tema e até para desenvolver o significado do que são coisas proporcionais, embora eu acredite que a maioria de vocês já entenda, de certa forma, meio até que intuitiva, o conceito do que é proporcionalidade. Eu quero começar apresentando aqui algo muito gostoso, diga-se assim, que eu vou utilizar para justamente para apresentar esse conceito. Então, eu até convido, vamos fazer pizza. Eu quero começar justamente com a receita de uma pizza. Inclusive, essa é uma receita que funciona, uma receita que eu costumo, inclusive, fazer em casa. E eu vou utilizar dessa receita para expor esse conceito de proporcionalidade. Bom, então eu tenho aqui a receita da pizza, os ingredientes para a massa, fermento, a farinha, as quantidades. Então, em grandezas, eu tenho aqui então o açúcar em gramas, uma colher de chá, 10 gramas de açúcar, meia colher de chá de sal, então a quantidade de leite em ml. Eu tenho aqui essas notações. E essa pizza, ela traz aí um rendimento para 4 pessoas. Rendimento 4 pessoas. Modo de preparo e tenho também os ingredientes para massa. Aliás, para massa não, para um recheio de 4 queijos. Os recheios são opcionais, claro. E aqui eu optei por um recheio de 4 queijos para ilustrar essa abordagem. Bom, sobre o rendimento apontado aqui, e isso é muito comum, eu gosto de pegar questões cotidianas de nossa casa, assim, para mostrar que a matemática realmente está em toda parte, para que possamos ir perdendo esse medo que às vezes se cria da matemática por achar que ela fica inatingível. Então eu gosto muito dessa matemática que a gente possa sentir. Então é muito comum que em receitas, e a receita é algo que todos têm contato, certamente em sua casa deve ter em algum lugar um caderno de receitas. Talvez você mesmo já tenha feito ou preparado alguma receita. E é comum em receitas trazer um rendimento. Esse rendimento, no caso dessa pizza 4 pessoas, isso no mundo real é subjetivo, até o entendimento disso. Tradicionalmente uma pizza é cortada em 8 pedaços. É claro que isso não é uma regra, mas tradicionalmente ela é cortada em 8 pedaços. E geralmente calcula-se 2 pedaços por pessoa. Claro, então por isso que diz que o rendimento seria para 4 pessoas a pizza, né? Naquele caso com essa porção. É claro que no mundo real isso é variável, porque sabemos que de repente uma pessoa come a pizza inteira e tem uma pessoa que come igual um passarinho e come meio pedaço. Mas apenas pensando em uma média de rendimento, vamos pensar aqui então numa uniformidade, e 2 pedaços por pessoa, 8 pedaços. O rendimento é para 4 pessoas. Agora eu proponho o seguinte, eu proponho que a gente aumente então os ingredientes dessa pizza de forma a aumentar o rendimento. Então, eu até já coloco isso como um exercício. Eu quero que essa pizza favoreça aí a 6 pessoas. Aliás, o rendimento, eu coloco 2 itens. Eu queria recalcular os ingredientes, as porções de ingredientes dessa pizza para um rendimento de 8 porções. Vejam que o rendimento dela inicial é 4. Tá? Eu vou deixar pessoas também, tá? Eu vou deixar em pessoas aqui. 8 pessoas, rendimento 8 pessoas. E para um rendimento de 6 pessoas. Buscar as respostas para esse novo rendimento é utilizar o conceito de proporcionalidade. É um conceito muito comum, é muito presente no nosso cotidiano. Eu resolvi o exemplo com 6 pessoas e segui uma forma aqui que faz bastante sentido, que é a seguinte, é encontrar, eu chamo de fator de proporção, é encontrar o fator do quanto a porção que eu desejo calcular ela é maior ou menor. Quantas vezes, né? O número de vezes que ela cabe na porção da pizza que eu tenho como ponto de partida. Então vejam o que eu fiz. Para calcular os ingredientes para 6 pessoas, eu verifique, é claro que eu estou colocando o cálculo, mas é até um cálculo mental, isso você conseguiria para esse caso particular.
eu verifico que ao dividir o 6 por 4, eu chego no resultado 1,5. Eu entendo e faz sentido que o 6 é uma vez e meia maior que o 4. De fato, 4, né, vezes 1,5 dá 6. Então basta eu aumentar metade os ingredientes, em metade, 50%, se eu fosse colocar em porcentagem. E só de dizer isso, já fica muito fácil olhar para a pizza, e muitos deles eu consigo fazer isso de cabeça, né? A grande maioria, na verdade. Eu acho que todos. Eu consigo calcular metade de 3, é 1,5, então 4 colheres e meia aqui, 150 gramas. Esse aqui vai dar 125 a mais, que aliás, 175 a mais. Então é bem simples. E eu estou aqui colocando 50% a mais. Numericamente, eu poderia também obter esses resultados fazendo a multiplicação. Então veja o que eu fiz. Ó. Eu peguei os ingredientes da receita com 4 porções, né? 4 pessoas, e multipliquei aqui por 1,5. Então 5 vezes 1,5, na verdade é o que acontece, né? Eu posso multiplicar por 1,5 tudo, ó, a farinha, vezes 1,5, que é a mesma coisa de eu pegar a metade disso e somar a isso. Né? Pegar a metade disso e somar a isso, nesse caso. Então multipliquei todos os valores por 1,5. Eu chamo a atenção aqui, o único caso que pode parecer talvez um pouco mais complexo é a fração. Eu quis manter em fração, meia colher de chá de sal. Então eu peguei esse meio e multipliquei não por 1,5, mas pela fração mesmo, 6 sobre 4. E na multiplicação de frações, eu faço 1 vezes 6, ou 2 vezes 4. Então fiquei com a fração 6 oitavos, e simplificando dá 3 quartos. Então se eu quisesse manter essa informação em fração, eu teria 3 quartos de colher. Aqui seria 7 gramas e meio de sal, que é o 5 vezes 1,5. Então, todos os ingredientes multiplicados por 1,5, tanto aqui da massa como do recheio. E então, eu tenho aqui um rendimento de 6 porções proporcional a um rendimento de 4 porções. Isso é proporcionalidade. Eu deixo aqui, então, em aberto como exercício, cálculo para 8 pessoas, que é bastante óbvio, não é verdade? Isso dispensa. Obviamente, o fator é 2, é dobrar os valores, e então você vai simplesmente duplicar esses resultados para chegar na resposta que você vai precisar. Então, descrever a receita dobrando esses valores. Então, tem uma proporcionalidade dobrada. Eu quero usar o tema também para trago um segundo tema de exploração, e eu quero utilizar desse tema para mostrar uma ferramenta matemática que a gente pode utilizar para realizar para atuar em algumas situações problema, em algumas situações em que eu tenho casos de proporcionalidade. Eu vou mostrar aqui essa ferramenta chama-se regra de 3, que eu vou mostrar daqui a pouco, como também uma opção para se utilizar em situações que envolvam a proporcionalidade. Para isso eu trago um segundo tema que eu também acho bastante interessante, também bem cotidiano. Geralmente todos os produtos industrializados que são de consumo, ou bebida, ou comida, eles trazem uma informação chamada informação nutricional que apresenta para uma porção desse produto, às vezes do produto total, para uma porção do que compõe, que elementos nutricionais compõem esse produto. Eu trago como exemplo aqui um guaraná. Isso não é uma propaganda, é apenas que eu sei que é algo comum, é um rótulo que todo mundo já viu. Eu acho então interessante tocar em algo que todo mundo já viu. E nesse rótulo dessa guaraná, eu tenho aqui, por exemplo, e são dados reais, o valor energético em quilocalorias, os carboidratos, os açúcares e o sódio. Bom, vejam que essas quantidades que estão colocadas aqui, por exemplo, 83 quilocalorias, carboidratos 20 gramas, açúcares 20 gramas também, e sódio 11 miligramas, essas quantidades, elas correspondem não a toda a embalagem, nesse caso 2,5 litros, mas a uma porção de 200 ml. Eles chamam aqui de um copo médio. Então, eu proponho um cálculo até interessante aqui agora, considerando as informações do rótulo aqui. Eu gostaria de calcular esses 4 fatores, esses 4 elementos. Na verdade, nem peguei os 4, eu peguei aqui o valor energético, o açúcar, eu peguei esses 3 aqui, o valor energético, os açúcares e o sódio. E eu quero então calcular qual é a quantidade disso, de quilocalorias,
de açúcar e de sódio numa embalagem total como essa. Então vejam, essa embalagem ela tem 2,5 litros, o que seria em ml 2.500 ml. Eu posso encontrar, e agora eu mostro as duas formas que eu poderia utilizar para encontrar essa resposta. A primeira delas é baseando-me naquele fator de proporção que eu apresentei acima e que acaba sendo o método mais prático, talvez, é o método mais racional. Então vejam, eu encontro puramente raciocínio lógico aqui. Eu encontro quantos copos de 200 ml cabem, quantas vezes a parte cabe no todo. Quantos copos de 200 ml cabem em 2.500 ml? Para isso eu uso a divisão. Vejam, operações básicas. Então, ao dividir a embalagem de 2.500 ml por 200 ml, eu chego ao fator 12,5. Quer dizer que 12 vezes e meia. Cabe em 12 porções e meia dessa, numa embalagem de 2,5 litros. Então, agora basta eu multiplicar essas quantidades, porque é proporcional. Basta eu multiplicar essas quantidades aqui por 12,5 e eu terei então as porções de cada um desses elementos nutricionais da embalagem. E é o que eu fiz aqui, vejam, o valor energético, 83 quilocalorias, multipliquei por 12,5 e obtive aqui as quilocalorias contidas numa embalagem como essa, segundo as informações. Açúcares, 250 gramas, em uma embalagem como essa, é muito açúcar, e sódio, 137,5 miligramas. Então, vejam que eu estou aqui usando esse conceito de proporção e encontrando esse fator de proporcionalidade. Eu chego aqui então aos resultados totais da garrafa. E agora eu quero mostrar uma receita, aliás, uma receita não, eu quero mostrar uma ferramenta matemática chamada regra de 3. E é claro que, como opcional você utilizar isso ou não, a regra de 3 ela carrega já um conteúdo de álgebra. Eu sei que às vezes você tem uma certa, talvez, aversão pela álgebra, embora eu recomendo que não tenha. Mas, enfim, se você também gosta de manipular com equações, expressões algébricas, também existe a possibilidade de abordar esse tipo de situação utilizando da álgebra através de uma ferramenta chamada regra de 3. Em que consiste a regra de 3? Eu aplico esse conceito quando eu estou quando eu estou atuando em uma situação em que eu tenho grandezas, uma relação entre duas grandezas. Grandezas, o que eu chamo de grandeza aqui é aquilo que eu posso medir. Veja, um volume em litros, o peso em quilos, eu posso medir a temperatura em graus Celsius, eu posso medir uma quantidade monetária de dinheiro, eu posso medir uma altura em metros, uma distância em quilômetros. Então, isso que eu meço, eu chamo de grandeza. No caso, eu tenho aqui relações entre grandezas. Nessa situação, eu tenho relações entre o volume, que está em ml, e quilocalorias, por exemplo. Eu tenho três pares de relação aqui. Quando eu vou pensar no valor energético, eu tenho a relação entre ml, que é o volume, e as quilocalorias. Eu vou então por partes. O que é aplicar a regra de 3 nessa relação? A ferramenta consiste no seguinte: eu organizo então em colunas as minhas grandezas. Eu escrevi, e não necessariamente nessa ordem, poderia ser ao contrário. Eu tenho aqui ml, quilocalorias, e eu escrevo aqui então os dados que eu tenho da parte do todo. Vejam, 200 ml e 2.500 ml. Então 200 é a parte e 2.500 é o todo. Agora eu tenho, em 200 ml, eu já tenho a informação. Eu já sei que eu tenho 83 quilocalorias. Essa informação está aqui. Agora, o X que eu procuro, a minha incógnita aqui, procurada, ela é quantas quilocalorias então eu teria em 2.500. Então vejam que essa é a estrutura de uma regra de 3, chamada regra de 3 simples. E eu consigo escrever uma equação para isso e encontrar esse X que eu procuro. Nesse caso, nessa aula, eu vou estar abordando relações de grandezas diretamente proporcionais. E não é um conceito confuso, na verdade é bem simples. O que eu falo diretamente proporcional é pensar que quando uma grandeza está aumentando, a outra também está. Então vejam que é o caso. Se em 200 ml eu tenho 83 quilocalorias, vamos conversar com a situação. É claro que em 2.500 eu vou ter mais. Então, se daqui para cá aumentou, também daqui para cá aumenta. As duas aumentam. São grandezas chamadas diretamente proporcionais. Uma grandeza aumenta, a outra aumenta também.
Seria o mesmo, por exemplo, que comprar 1 quilo de fruta. A laranja custa R$ 5 o quilo. Se eu compro 1 quilo, eu pago 5. Se eu aumentar a quantidade, o preço aumenta. Diretamente proporcionais. Acabam sendo as mais comuns. Quando elas são diretamente proporcionais, uma vez que eu estruturo essas duas colunas, basta agora multiplicar em cruz. Tem uma justificativa para isso. Basta eu multiplicar em cruz, no caso 200 vezes x. Eu escrevi isso aqui, vejam, 200 vezes x. Isso vai ser igual a o 2.500 vezes 83. Deu isso. E agora eu já tenho uma equação praticamente resolvida. Eu divido o 217.500 por 200 e chego na resposta. Vejam, como aqui. Então eu estou apenas apresentando o que seria utilizar a regra de 3 para abordar esse problema, para abordar a situação. É claro que é apenas uma opção a mais, e o importante aqui é pensar, e você está livre também para pensar no problema dessa forma de fator de proporção. Talvez acabe sendo mais prática para o caso. Nesse caso, eu desenvolvi isso para o valor energético, depois eu fiz a mesma coisa para os açúcares. Vejam que para açúcares eu fiz a mesma coisa. Olha só, o ml, o açúcares em gramas. Eu usei a mesma ideia. E para sódio a mesma ideia também. Então você pode acompanhar que tem a mesma ideia do que eu usei no valor energético. E chegam nos mesmos valores. É apenas uma segunda forma de chegar nesses valores. De obter a proporcionalidade. Agora, para colocar você também a par de fazer exercícios similares, eu coloco mais algumas situações, mais 3 situações. Na primeira, na verdade, eu coloco uma pesquisa que eu acho que é interessante. Eu acho que faz, como em cima do tema é bem interessante. Então, uma pesquisa rápida, eu proponho que você pesquise na internet, ou em outra fonte, bibliográfica, se for possível, um livro, sobre o conceito de caloria. Fala-se tanto em caloria, quem faz dieta fala que perdeu tantas calorias. Agora, o que é caloria? Eu sei que entender isso com profundidade exige muito estudo, mas uma rápida pesquisa pode já talvez trazer um pouco de conceito sobre esse tema que está sendo estudado aqui, calorias. Então, descreva aqui em poucas palavras, pesquise e coloque em poucas palavras o que significa caloria, que venha a ser isso. Agora, vamos calcular um pouco. Então, eu coloco um exercício 3 aqui, que traz justamente o mesmo tema, inclusive a mesma embalagem, e considerando esse rótulo, considerando o mesmo rótulo, essas proporções, agora quero que você execute os mesmos cálculos para chegar no valor energético, açúcares e sódio, de uma lata de 350 ml. Você vai executar exatamente o que foi feito aqui, só que agora será 350 ml. Você pode usar esse fator de proporção nesse sentido, usar dessa forma, ou usar a regra de 3, se você gostou. E para embalagem de 2 litros também, que é a mesma coisa que 2.000 ml. Então deixo isso como primeiro exercício relacionado a esse segundo tema. E um quarto e último exercício, para ampliar um pouco, e ainda falando de nutrição, de informação nutricional. Como eu disse, muitos produtos trazem isso. E eu escolhi aqui 2, peguei rótulos de produtos que haviam em minha casa, não registrei a marca, pode variar de marca também, mas são 2 produtos que comumente tem em casa. Manteiga ou margarina. No caso eu peguei manteiga, entre a margarina talvez tenha alguma diferença, mas não há problema. A manteiga, eu peguei uma informação nutricional, real. E o arroz, também é muito comum que exista arroz aí em pacotes e ele traz a informação. A manteiga que eu pego aqui tem 5 informações. As quilocalorias, gorduras totais saturadas, cálcio e sódio. Isso em 10 gramas. Em uma porção de 10 gramas. E o arroz, numa porção de 50 gramas, ele tem essas informações de caloria, carboidratos e proteínas. Agora o que eu coloco aqui é que a gente faça exatamente o mesmo cálculo, essa mesma ideia de proporção. Vamos calcular então quais seriam as quantidades totais desse produto, desses elementos nutricionais, por uma manteiga que tivesse aí uma embalagem de 200 gramas. Então você pode seguir a ideia do fator de proporção ou calcular com a regra de 3. Vejam, é só dividir, no caso, o fator de proporção é bem simples.
dividir 200 por 10, eu vou chegar em 20. Eu sei que então basta multiplicar esses valores por 20, eu tenho a resposta. Então acaba sendo muito mais prático no caso, para esse caso. E o arroz também. Eu tenho uma porção de 50 gramas e eu vou pensar aqui num pacote com 2 quilos. Então existem no mercado pacotes com 1 quilo, com 2 e com 5. Então eu escolhi aqui o pacote de 2 quilos para propor o cálculo. Então 2 quilos corresponde a 2.000 gramas. E se você quiser usar o fator de proporção, você vai dividir 2.000 por 50. E esse fator basta multiplicar as quantidades e você vai chegar então nesses valores. Nos valores totais de um pacote de 2 quilos. Então por hoje é isso, pessoal. Na próxima aula eu quero seguir com esse tema. Eu vou colocar aí, tratar de situações que apresentam grandezas inversamente proporcionais e usaremos eu vou enfatizar um pouco mais essa ferramenta chamada regra de 3. Então até lá, um grande abraço e até a próxima. Tchau.